Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem expectativas com relação à nossa vida, com relação aos nossos sonhos, com relação àquilo que nós pretendemos fazer, Senhor. O Senhor quer que os nossos planos sejam coerentes com os seus planos, ó Pai. Então, ó Deus, nós viemos aqui essa noite porque nós temos algo a fazer nesse lugar. Nós não viemos apenas ouvir, não viemos apenas escutar uma mensagem, não viemos apenas escutar uma boa música, mas, Senhor, nós viemos aqui porque nós somos instrumentos nas Tuas mãos, porque nós temos algo, temos uma mensagem, Senhor, dentro do nosso coração, para aqueles que estão próximos a nós. Ó Pai, que essa mensagem seja, Senhor, falada, dita hoje, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, Espírito Santo. Renova as nossas forças hoje, Senhor. Que saiamos daqui prontos para fazer, Senhor, grandes coisas nas Tuas mãos. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Aqueles que ficaram em pé podem se sentar. Amém. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre o Natal. Amém? Domingo passado nós falamos sobre algumas reações que as pessoas têm com relação ao Natal. E nós nos baseamos em Mateus, no capítulo 2. E hoje eu queria falar sobre um lugar para Jesus nascer. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando algumas coisas. Será que um Deus que controla o universo, que colocou na Terra o movimento de translação, de rotação, um Deus que determina até onde os mares vão e até onde não vão, um Deus que organizou toda a cadeia de animais que existem, um Deus que planejou todos os tipos de vegetais que existem. Será que um Deus que é capaz de planejar um ser humano tão complexo como nós, será que ele teria se esquecido do lugar que Jesus nasceria, que o filho dele nasceria nesse mundo? Porque Jesus nasceu num lugar, eu acho que onde você não gostaria que seu filho passasse perto. Jesus nasceu num curral. Quando você ouve lá a palavra estrebaria, é bonitinho, né? No tempo de Natal, não é? Não é bonitinho? Mas estrebaria é um curral. Então, por que será que Jesus quis que o Criador de todas as coisas, que é Jesus, segundo a palavra de Deus, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e ali está se referindo a Jesus. Então aquela ordem que foi dada lá em Gênesis, haja luz e houve luz, quem deu foi Jesus.
o Filho, o Deus Filho. Por que um Deus que tem essa característica de organização, que é capaz de gerir um projeto e um plano eterno, como é o plano do universo? Será que ele teria se esquecido de Jesus, que iria nascer nesse mundo? E ele veio então nascer aqui num curral, um lugar para Jesus nascer. Eu queria que, antes da gente começar a conversar um pouco sobre isso, em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, eu queria que a gente mudasse um pouco algumas palavras que estão na Bíblia para algumas palavras que nós usamos no cotidiano, porque aí a mensagem fica mais pessoal. Por exemplo, quando, em vez de falarmos hospedaria, nós vamos falar hotel. Nós vamos falar uma pousada. Amém? Em vez de falar estrebaria, como eu falei, nós vamos falar um curral. Em vez de falar manjedoura, nós vamos falar coxo. Por quê? É bonitinho falar manjedoura. Que bonitinho aquele bebê numa manjedoura. Mas quando a gente fala um bebê num coxo, e é isso que a Bíblia traz. Quando essa mensagem do Evangelho foi trazida, eles entendiam dessa forma. Eles entendiam que Jesus nasceu num curral e foi colocado num coxo. Esse foi o lugar que Deus escolheu para que o seu filho nascesse nesse mundo. Lucas 2, de 1 a 7, fala assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou num coxo, porque não havia lugar para eles nas pousadas. Para a gente entender um pouco essa história que é tão bonita e que às vezes a gente torna essa história um pouco romântica demais, é importante a gente entender um pouco a forma que as pessoas viviam naquele tempo. Nós vivemos muito bem, nós temos uma vida boa. As pessoas não viviam como nós vivemos hoje. As pessoas não tinham casas como nós temos. As casas deles eram toscas. Não existia classe média.
classe média veio muito tempo depois. Existiam os ricos e os pobres, e os mendigos, os miseráveis. Essa era a forma das classes sociais naquele tempo. E a cultura deles era uma cultura patriarcal. Hoje a gente vê tanto falar sobre machismo, sobre o domínio, né, do homem, né? Mas a cultura naquele tempo ainda era muito mais machista e muito mais patriarcal do que hoje. E a forma de vida deles, a sociedade era uma sociedade teocrática, ou seja, aqueles que dominavam a religião dominavam a sociedade, dominavam as pessoas. É por isso que você vê aquelas histórias dos fariseus, dos saduceus, e eles tendo poder para mandar matar algumas pessoas, como no caso daquela mulher que foi pega em adultério, e chegaram para Jesus e perguntaram: o que nós vamos fazer com ela? Porque a lei fala para nós matarmos, para nós apedrejarmos. E Jesus os desaponta, porque Jesus fala: se você não tiver pecado, então faz isso, não é? Então a cultura, a forma de governo era um governo assim, teocrático, e era assim que eles viviam. A questão do casamento também era diferente de hoje. E quando a gente entende um pouco como era o casamento nessa época, a gente começa a entender o porquê de algumas coisas que José fez, e que Maria ficou tão preocupada quando o anjo chegou para ela e falou que ela estava grávida, que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Por quê? O casamento funcionava assim: a moça era prometida para uma pessoa, e não era por amor. Eu amo aquele homem, então eu vou casar com ele. Não, era algo feito entre as famílias. Então a moça era prometida em casamento. Então é por isso que em algumas partes ali que nós lemos, fala que José foi para Belém e ele foi alistar-se com Maria, no versículo 5, que lhe estava prometida em casamento. Então seria mais ou menos um noivado hoje, só que com efeito legal. Uma mulher que era prometida para alguém em casamento, ela não tinha se consumado, eles não tinham tido relação sexual, mas ela já pertencia àquele homem. Era isso. Então a moça era dada em casamento, era prometida, era feito todo um documento, aquilo era apresentado diante de testemunhas, aquela mulher pertencia àquele homem, só que ela ainda estava na casa dos seus pais. Então o que o homem fazia? O homem saía e ia conseguir o dote, o dinheiro, porque para tirar a mulher da casa ele tinha que pagar, não era de graça. Então o que a gente entende aqui é que José, ele foi, conversou com os pais de Maria, fizeram toda a documentação, então ele sai e Maria fica, e ele vai conseguir o dote para Maria, para ter Maria, para possuir Maria. E quando o entendimento aqui é esse, é que quando ele está trabalhando longe, por
provavelmente longe de onde ele morava, para conseguir esse dote. Quando José volta, Maria fala para ele aquilo que o anjo falou para ela. Você imagina a situação deles? Não era como hoje. Não era como agora, que uma moça de 15 anos está grávida. Não digo que a gente aceita normalmente, mas é algo que a gente já viu algumas vezes acontecer. Muitas vezes acontece isso. Mas nesse tempo não. E Maria, as mulheres dessa época casavam entre 13 e 16 anos. Ela tinha essa idade, gente. Ela era uma adolescente, ela era uma menina. Estima-se que ela tinha essa idade, ou de 13 a 16 anos. E aí, o anjo chega para ela e fala assim: olha, você ficará grávida. Isso está lá em Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 1. Versículo 18, fala assim: foi assim o nascimento de Jesus. Mateus 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento. Estava prometida em casamento. Amém? Não tinha sido consumado ainda. Estava prometida em casamento. Mas antes de se unir, ou seja, antes de José chegar com o dote e pagar, e falar assim: ó, agora eu posso possuir a sua filha, agora eu posso consumar o meu casamento, tá? Antes de acontecer isso, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí o versículo 19 fala: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele poderia fazer isso, como uma sociedade patriarcal. Ele poderia simplesmente anular o casamento, falar: não quero mais casar. Simples. E era isso que ele estava querendo fazer. Por quê? Porque isso que está falando aqui, essa desonra pública, na verdade, ela seria levada aos líderes da comunidade. Se José fosse levar ao pé da letra as coisas, ele poderia chegar diante dos líderes da sociedade, dos líderes religiosos que eram os que dominavam a situação ali, que faziam papel de juiz, que faziam papel de promotores. Ele poderia chegar diante deles e falar assim: olha, essa mulher estava prometida para mim, e quando eu voltei ela falou que estava grávida. Aí sabe o que ia acontecer? Sabe o que é desonra pública? Ela seria exposta em praça pública e seria apedrejada como aquela moça. Então, José, não querendo fazer isso, ele iria querer anular o casamento. Amém? Mas aí quando José está pensando em fazer isso, lá no versículo 20, fala assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará luz ao filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados. Amém? Então o anjo vem e fala para José: José, o que Maria falou para você é verdade. Ele estava desconfiado. Você não ficaria? Eu ficaria. Eu saí da minha casa, fui trabalhar para ganhar dinheiro, para casar com essa mulher, e agora eu chego e ela fala que está grávida. O que você pensaria? Nós pensaríamos isso. Foi isso que José pensou. Mas José, mesmo assim, mesmo pensando isso, José era um homem digno. José falou: não, eu não vou levar essa moça para ser apedrejada. Amém? Então, quando ele está pensando isso, o anjo vem e fala: então, o que está gerado é do Espírito Santo, e o seu nome será, qual nome? Jesus. Então, no grego, Jesus, no hebraico, Josué, que significa o Senhor salva. Amém? Para isso. E aí fala que eles foram alistar-se, como nós lemos, foram alistar-se. E não havia local nos hotéis. Por quê? Uma concentração muito grande de gente, então não tinha lugar nos hotéis. E é exatamente como hoje, precisava fazer reserva, gente. É verdade. É lógico que não era como nós hoje, né? Pela internet, não é? Por aqueles aplicativos, né? Tem alguns, né? Alguns aplicativos de reserva de hotéis, né? Não era, lógico que não era, mas tinha que fazer reservas. Chegaram lá, não tinha reserva, então não tinha lugar. Então não havia local. Mas sabe uma coisa interessante, gente, que eu queria que você pensasse comigo? Pensa uma coisa. José foi para Belém. Ele era de Belém. Obviamente, se eu volto para minha terra natal, existe uma chance muito grande de eu ter parentes ali, não é? Que nem o Venâncio. O Venâncio é de Caculé. Quando ele vai para Caculé, tem parentes lá. Não é verdade? Provavelmente José tinha parentes em Belém. Por que eles não foram para a casa de um parente? Eu tenho alguns pensamentos. E provavelmente aqueles falatóriozinhos de que Maria estava grávida, antes de se consumar o casamento, já estavam pela família. E a família provavelmente fechou as portas e falou: não, aqui vocês não podem ficar. Aqui não tem lugar para você. Não há lugar. Não há lugar. Foram alistar-se, não tinha lugar. E o fato de não ter lugar e eles irem para uma como que eu falei que seria o nome? Para eles irem para um curral. O fato deles não irem para um hotel e irem para um curral, embora a gente ache isso estranho, mas isso não era tão estranho assim lá naquele tempo. Por quê? Segundo alguns estudos que a gente pode ter acesso, os currais eram locais nos hotéis destinados para os animais. É como se fosse
o porão, naquele porão ficariam os animais, ficariam lá os cavalos, os bois, né? Ficariam lá. E quando uma pessoa tinha necessidade de ficar numa cidade e não tinha lugar, então eles disponibilizavam, falavam, o único lugar que tem é esse, serve? E a pessoa aceitaria. E foi isso que aconteceu. Provavelmente José e Maria chegam em Belém. Maria grávida, já está na última semana praticamente de gravidez. Chega naquele lugar, plaquinhas lá, não há vagas. Desculpe, quando eles iam falar lá na recepção, os recepcionistas do hotel falavam, desculpe, os quartos estão todos lotados, não tem lugar. Desculpe, devido ao evento do recenseamento, todos os quartos estão ocupados. Então, eles foram para o curral. Maria grávida, o único lugar que ela tinha para ficar era o curral. Era esse o lugar. E eu queria nessa mensagem fazer uma comparação entre a hospedaria e a estadia, entre o hotel e o curral, e fazer uma analogia entre vidas que deixam Jesus nascer e vidas que não deixam Jesus nascer dentro delas. Corações que se abrem para Jesus, e corações que não se abrem para Jesus. A hospedaria, o hotel, sempre com essa mensagem: não há vaga para você, está ocupado. O meu coração está ocupado para Jesus, para as coisas dele, para tudo aquilo que se relaciona a Deus. O meu coração se fecha. O coração está ocupado com ansiedade, por exemplo. Preocupado. Mateus capítulo 6, versículo 25, fala assim: portanto eu digo, não se preocupem. Quem falou isso? O que nasceu no curral, o seu Salvador, que nasceu no curral, falou isso. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é a vida mais importante do que o lugar para nascer? Jesus tinha experiência disso. Amém? Amém. Jesus tinha experiência disso. Não se preocupem. E como nós nos preocupamos com as coisas? Como nós nos preocupamos com as nossas coisas? As nossas coisas geralmente ocupam os primeiros lugares. Mas o Jesus que nasceu no curral, ele fala: não se preocupem com a sua própria vida. O Pai que cuida das coisas, que cuida de tudo, Ele está cuidando de tudo.
Não se preocupem antecipadamente com as coisas. Às vezes a gente se preocupa com coisas que nunca acontecerão. A gente fica remoendo e vivendo situações que não vão acontecer. E a gente perde o momento que realmente a gente deveria viver. E o Senhor Jesus, Ele fala isso para nós. Ele fala, não fechem seus corações, não ocupem seus corações com ansiedade, com preocupações antecipadas. Outra coisa que às vezes ocupa os nossos corações é que alguns corações estão cheios de pecado. Marcos, capítulo 7, versículo 21, fala assim: partido 20, fala assim, e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, amados, às vezes o nosso coração está tão cheio de coisas que desagradam a Deus. Às vezes ninguém sabe. Na maioria das vezes ninguém sabe. É a grande verdade. Essa é a grande verdade. A grande maioria das vezes ninguém sabe. Mas aquilo impede que Jesus faça parte contínua da nossa vida. Porque a nossa prioridade é satisfazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Então, muitas vezes o nosso coração está falando para Jesus: não há vaga para você, porque eu prefiro continuar fazendo essas coisas. Não há vaga para você, menino Jesus, porque as minhas prioridades são mais importantes do que o que você fala e aquilo que você ensina. Não há vaga. E outra forma de que o coração do homem fala não há vagas é através de um coração iludido. Lucas capítulo 15, versículos 13 e 14, onde é narrada a história do filho pródigo, deixa isso bem claro. Lucas 15, versículos 13 e 14, fala assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá dispersou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por que ele saiu? Porque ele estava iludido. Ele achou
que seria melhor lá fora. Ele achou que seria melhor longe da casa do pai. Ele pensou que era melhor fazer do jeito que ele estava sentindo. E ele sai. E muitos de nós, e muitas vezes eu, e muitas vezes nós na nossa vida, quantas vezes nós não agimos assim? Iludidos pelos prazeres, pelos sentimentos, iludidos. E com essas ilusões em nós vamos falando para o Jesus, para o nosso Salvador, nós vamos falando para Ele assim: não há vaga para você, não tem vaga. Os quartos estão todos ocupados em mim, não tem vaga. E eu queria falar uma coisa que eu creio que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Esvazie o seu coração, para que haja lugar para Jesus. Olha o que fala Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu queria que você imaginasse comigo aqui um armário. Imagina um armário abarrotado de coisas dentro. Não tem lugar para mais nada. Nada. Sabe aquelas coisas que já estão até socadas dentro de um compartimento? E a pessoa vai lá e fecha a porta, e as coisas ficam lá dentro. Mas olha o que a Bíblia está falando: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir. Agora pensa comigo, o que acontece num armário que está abarrotado de coisas, cheio de coisa lá dentro, socado de coisa lá dentro, e você abre a porta? O que acontece? Sai as coisas de dentro. É por isso que Jesus está falando. Aleluia, glória a Deus. Amém. Se você abrir a porta, as coisas que estão socadas lá dentro, e que estão ocupando espaço, elas vão sair. E Jesus vai entrar. Amém. E vai conduzir as coisas. Agora, se você não abrir, as coisas vão continuar socadas lá dentro, continuar abarrotadas lá dentro, e nada vai mudar. O menino Jesus, que nasceu no curral para te dar vida, não vai poder fazer com que a nossa vida seja diferente. Precisamos fazer isso em nossas vidas. Quando eu falo precisamos, nós precisamos. Se nós pensarmos bem, tem muitas coisas que estão ocupando lugares que não precisam. Muitas coisas. E o Espírito Santo, eu creio que está falando conosco hoje. Nessas respostas que deram para José e Maria, não há lugar. Não há lugar para vocês aqui. Não há lugar para vocês. Eu creio que o Espírito Santo está querendo nos trazer aos nossos pensamentos. Qual é o lugar que eu estou dando ao menino Jesus,
que nasceu numa estrebaria, que nasceu num curral, para que eu tivesse vida. Qual é o lugar? E agora eu queria que a gente pensasse sobre a estrebaria, sobre o curral, o hotel, a pousada, a hospedaria falou: não há vaga, não há lugar. O curral, a estrebaria falou: há vagas, pode entrar, há vagas. Estrebaria, curral, pensa nisso. Um lugar rude, um lugar simples. E quem já foi numa fazenda sabe o cheiro que tem um curral. Um lugar simples, um lugar com mau cheiro, um lugar sem luxo. Foi o lugar que Jesus nasceu. O lugar que o Deus, como eu falei no início dessa mensagem, o Deus que planejou a rotação, a translação da terra, que planejou os planetas nos seus devidos lugares, para não se atraírem. Esse Deus que planejou tão meticulosamente o universo, Ele planejou que Jesus nascesse numa estrebaria, num curral. Talvez para trazer uma mensagem. Um lugar tão simples, tão rude e com um cheiro tão ruim. Talvez Deus queria trazer uma mensagem para nós. O lugar, o coração que o Filho de Deus quer nascer, precisa estar desprovido de prepotência, de fachada, de orgulho, e precisa reconhecer os pecados. E os nossos pecados diante de Deus não cheiram bem. Precisamos ter um coração pronto para que Jesus viva dentro dele. Um coração como o da mulher samaritana. Mulher cheia de problemas, mas que quando encontra com o autor da vida, ela se abre e fala: Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. João 5,39, olha o que fala. João capítulo 5, João 4,39 fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Aquela mulher percebeu em Jesus que aquele homem podia vasculhar o seu interior. Amém. Jesus pode vasculhar o nosso interior. Amém. Amém. Jesus sabe de coisas que ninguém sabe de nós. Mas mesmo assim,
Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, aquelas coisas sairão e eu vou fazer parte desse lugar. É isso. Também daquela pessoa que já tentou tudo. Nosso coração às vezes já tentou tudo, está cansado, está sobrecarregado. Mateus capítulo 11, versículo 21 fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Um lugar para Jesus nascer. Qual é o lugar? Qual é o lugar? Muitos corações são como hospedarias, como hotéis, que falam: não tem vaga, não tem vaga para você, aqui não tem lugar para você, aqui já tem muitas coisas, eu já tenho os meus conceitos, eu já tentei várias vezes, não deu certo, eu penso dessa forma, eu acho bonito algumas coisas de Jesus, mas para mim não dá certo. Muita gente pensa assim. Corações que trazem essa mensagem: não tem lugar para você, não tem lugar, estão muito ocupados, mas não tem um morador fixo. Muita gente transitando, muitas coisas acontecendo, muitas atividades, mas não tem alguém morando ali, o nosso Salvador morando ali, falando o que é preciso fazer. Sabe, o melhor hotel sem Jesus, seja ele o mais luxuoso que for, é um lugar triste e sem propósito. Pessoas podem ter muitas coisas, mas se não tiver Jesus habitando ali dentro, vai ser um lugar triste e sem propósito. Mas um simples curral, quando Jesus está lá dentro, é o melhor lugar do mundo. Eu creio que o Espírito Santo está falando para nós hoje. Eu quero morar dentro de você, dentro do seu coração. Não importa como está, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez. O que eu quero é que você abra, e quando você abrir, algumas coisas vão sair, e eu vou entrar, eu vou fazer morada em você. Jesus está falando hoje para nós: deixa eu nascer em você. E às vezes a gente pensa que isso aqui é mensagem para não crente, mas é para nós. Quando você vê aquela mensagem de Jesus no Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, ele está falando para uma igreja. Em igreja deduz que tem pessoas salvas, tem não salva também, mas tem salva. E Jesus fala essa mensagem lá em Apocalipse. Por quê? Porque Ele quer fazer parte da nossa vida. Natal é isso. Natal é isso. É eu ser num lugar que Jesus vive. É isso que Deus espera de nós.
Ele quer habitar dentro de nós. E eu queria orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio. O Senhor nasceu nesse mundo, num lugar que não era o melhor lugar. Mas o Senhor quis trazer uma mensagem.